Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cantinho dos Arquétipos. Eu sou a Glécia, eu sou praticante de autoconhecimento, sou terapeuta holística e também sou taróloga. No vídeo de hoje, gente, eu quero contar para vocês a minha experiência com o arquétipo da Lua, tá? Mas antes de eu entrar com os detalhes dos arquétipos, do uso do arquétipo da Lua, eu só quero ressaltar um ponto muito importante, porque trabalhar com a energia dos arquétipos tem que ter cuidado, tá? Porque vocês podem enfrentar aí algumas catarses emocionais, tá? Não sei se você já ouviu falar sobre as catarses emocionais. Ela é um processo de liberação intensa das emoções reprimidas que podem aí emergir com muita força, fazendo aí a gente reviver os momentos e sentimentos que estavam guardados. É algo poderoso, tá? Porque vai te libertar de tudo isso, você reviver essa catarse, só que também, ao mesmo tempo, ela é muito desafiadora. E foi isso que aconteceu comigo quando eu resolvi ativar o arquétipo da Lua, tá? Então, se você já se perguntou aí como lidar com ciclos repetitivos, tá identificando aí autossabotagem, bloqueios emocionais, esse vídeo aqui, ele pode te ajudar a entender aí a sua jornada. Eu espero de todo o coração que o meu relato aqui com a minha experiência com o arquétipo da Lua possa vir a te ajudar do outro lado aí, que essa é a intenção desse canal, eu compartilhar as minhas experiências e de alguma maneira contribuir na sua vida, tá bom? Antes de entrar aqui, de eu contar para vocês o que aconteceu quando eu ativei o arquétipo da Lua, deixa eu só falar um pouco sobre a figura arquetípica aí da Lua. Eu tô olhando aqui para baixo, gente, como eu já falei, eu reúno bastante informação para poder trazer para vocês colocarem aí na balança, ativo ou não ativo determinado arquétipo. Então, por isso que eu olho aqui para baixo, para as minhas anotações, para eu não me perder e não ficar um vídeo sem pé e sem cabeça aqui, tá? Mas falando sobre a figura arquetípica aí da Lua, a Lua cheia, tá, gente? Eu ativei o arquétipo da Lua cheia, um detalhe muito importante, porque as fases da Lua, elas também influenciam, tá? Independente se é a figura arquetípica ou se é a Lua lá no céu mesmo, lá a gente sente algumas influências aqui no corpo, principalmente nós mulheres. A Lua cheia é um arquétipo profundamente ligado às emoções, intuição e à memória. Ela ilumina tanto o que há de belo quanto as sombras que muitas vezes tentamos esconder. E eu decidi ativar aí o arquétipo da Lua porque eu queria entender o porquê de alguns ciclos repetitivos aí na minha vida, em especial um episódio de autossabotagem, vergonha de aparecer nas redes sociais para poder falar do meu trabalho. Então foi por conta disso, tá? Bom, aconteceu aí 5 fatores que eu vou falar aí ao longo do vídeo, tá? Que eu percebi quando eu ativei aí o arquétipo da Lua, tá? Logo de início, quando eu ativei o arquétipo, eu já senti muito forte a conexão com a Lua. Foi muito rápido mesmo, foi praticamente ali nas primeiras 24 horas eu já comecei a sentir muito a energia do arquétipo da Lua. Isso aí acabou me trazendo muitas lembranças e muitas emoções assim, de formas assim muito intensas, tá? E uma dessas lembranças foi que eu sofri, né? Eu espero que o YouTube não corte, mas eu sofri aí um abuso na escola. Eu tinha por volta de 8 anos de idade, por um aluno, acho que de 2 séries a mais que a minha. Eu devia ter 8, ele devia ter quase 10 anos de idade. Foi no momento de intervalo, né? Eu tava voltando para a sala e ele voltando para a sala dele. Nos encontramos ali no corredor e ele meio que me empurrou para perto da parede do corredor e eu senti ele tocando nas minhas partes íntimas e eu não tive coragem de contar para ninguém. Eu tive muito medo, porque eu nunca tive muita liberdade de conversar com a minha mãe em casa, né? Porque era com quem eu sempre fiquei. Meu pai sempre saiu muito para trabalhar.
de passar às vezes semanas trabalhando longe de casa, então o meu contato era muito com a minha mãe, então eu não tinha muita liberdade de conversar com ela, de contar. E eu sei, gente, que eu fiquei com muita vergonha, não consegui contar para a professora, não consegui contar nada para ninguém. E eu consegui, essa memória ela veio, tá? Eu não precisei, detalhe muito importante, eu não precisei forçar nada para poder lembrar. Automaticamente os downloads foram vindos assim que eu ativei o arquétipo, tá? Então eu percebi que essa memória ela veio muito à tona. E veio uma outra memória também de alguns abusos psicológicos em casa, também com a minha mãe. E eu tenho um pouco de dúvida se aconteceu um outro tipo de abuso em casa, porque eu lembro de uma dor numa parte do meu corpo e eu não conseguia explicar de onde vinha, eu não conseguia falar aonde era essa dor. Eu sei que eu sentia muito. Tá uma coisa meio sem pé e sem cabeça, gente, porque eu tô evitando falar algumas palavras aqui, mas foram total de lembranças aí, umas 3 lembranças assim que marcaram muito mesmo a minha infância, que elas vieram à tona dessa forma que eu falei para vocês, sem me esforçar para lembrar. Eu tive que pedir sessões extras de terapia para poder me ajudar a dissolver isso, me ajudar a entender, montar esse quebra-cabeça. E assim, se o meu inconsciente não trouxe totalmente à tona um desses abusos, é porque meu inconsciente está me protegendo de alguma maneira, um meio de defesa ali, para, sei lá, eu não surtar. Então eu decidi não forçar mais nada ao longo do uso que eu usei esse arquétipo. Eu fiquei 30 dias usando esse arquétipo, foram 30 dias assim de oscilações, assim de humor intensos. Então assim, essas lembranças elas vieram muito à tona mesmo, muito. Então assim, por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com quando vai ativar um arquétipo, porque pode gerar essas catarses. E como eu falei, eu precisei das sessões extras de terapia para me ajudar a montar esse quebra-cabeça. Não vou falar para vocês que tá tudo lindo, maravilhoso, porque não tá. Eu ainda tô em processo de ressignificar, afinal de contas foram abusos que eu sofri. Então eu ainda tô ressignificando, eu ainda levo muita coisa para terapia com relação a isso, porque não é uma coisa fácil de se dissolver, não é uma coisa que se esquece. Então para ressignificar leva tempo e vai dar certo. Mas eu consegui entender o porquê, de onde vinha o fundo dessa vergonha que eu sentia de me expor. Porque o que eu entendo? A partir do momento que eu sofri esse abuso na escola, eu fiquei com essa vergonha de falar, eu fiquei com vergonha de me expor, eu fiquei me sentindo uma criança muito, muito esquisita. E uma coisa uma lembrança também que me veio, foram das brincadeiras que eu tinha quando eu era pequena. As brincadeiras que eu tinha, elas eram muito sexualizadas, então acredito sim que envolveu abusos mesmo físicos. Como eu falei, o meu inconsciente esconde, então não tem como eu saber ao certo quem foi, aonde foi, mas aconteceu. Dentro de mim eu sei que aconteceu, mas o meu inconsciente ele está bloqueando como um meio de defesa, então eu não me forço a lembrar. Então, se um dia tiver que acontecer aquilo que eu lembrar, vai acontecer como foi, de vir sem eu fazer esforço nenhum. A memória vem. E o segundo ponto assim que eu percebi aqui foi o que acontece. Foi o impacto emocional que eu tive. Foram assim 30 dias, gente, muito intensos. A energia da lua, ela me fez revisitar essas memórias antigas que eu falei para vocês, dolorosas, que eu enfrentei. E o que acontece? Eu percebi que o meu humor, ele ficou muito instável, foi uma oscilação de humor, assim, horrorosa mesmo. E o aprendizado, cadê aqui? Eu falei das sessões extras de terapia. Com relação sobre a vergonha de aparecer nas redes sociais, eu percebi uma autossabotagem, tá? Por isso que eu ativei o arquétipo da lua. Eu recebi um convite de uma astróloga para falar sobre o meu mapa astral, que eu cheguei a fazer o mapa astral,
E eu super topei na hora, adorei a ideia, porque é uma ótima ferramenta também para quem está nesse processo de autoconhecimento, vai ajudar bastante a compreender. E eu falei, eu super quero, né? Então vamos fazer a live. Marcamos a live, fizemos aí a chamada durante os dias para poder, né, trazer as meninas para a live na rede vizinha e tal. No dia, na parte da manhã, antes de acontecer a live, eu captei uma emoção, um sentimento, um pensamento, uma sensação, eu captei alguma coisa que foi muito sutil e realmente o que veio foi assim: ai, a Cibele podia cancelar a live. Ao mesmo tempo que eu queria fazer a live, meu inconsciente não queria aparecer. Só que eu captei isso, eu parei, eu pensei, falei, não, eu quero fazer a live, vai ser bom fazer a live, falar sobre o mapa astral, falar dos benefícios, né? E eu quero poder vencer essas barreiras de vergonha. Mas, por algum motivo, né? Acredito eu que eu entrei nessa frequência aí negativa. Gente, vocês podem não acreditar, mas eu não conseguia ver que a astróloga estava entrando. Eu não conseguia ver ali na rede vizinha, no Insta, que ela estava entrando ao vivo. Eu não tive notificação, eu não recebi nada. Eu entrava no perfil dela, não aparecia nada que ela estava ao vivo. Então ela ficou me esperando, até que uma amiga dela entrou em contato comigo, né? Colocou um celular de frente pro outro, eu expliquei para ela, eu falei, olha, eu não tô conseguindo entrar na live, não sei o que tá acontecendo. Aí ela deixou até salvo, né? A live no perfil dela. E a gente resolveu remarcar. E aí depois que esse episódio aconteceu, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste, eu chorei. Eu falei, como pode eu querer tanto fazer uma coisa e eu me auto-sabotar desse jeito? Foi aí que esse foi o grande motivo, na verdade, de eu ter ativado o arquétipo da Lua, para entender essa auto-sabotagem, o porquê do medo de aparecer, onde eu encontrei todas essas respostas que eu já falei aqui para vocês. Então esse foi o maior motivo, a autossabotagem. De onde vinha essa vergonha, de onde vinha esse fundo de vergonha, foi aonde eu descobri tudo isso que eu contei para vocês aqui, que eu sigo aqui ressignificando, tá? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Eu falei sobre a intuição, né? Sobre a intuição aflorada, da oscilação de humor. E outra coisa, gente, a conexão com os sonhos. Eu percebi também que os sonhos nesse período que eu tava com o arquétipo ativado, as imagens, elas eram muito mais vívidas, muito mais nítidas. Eu tava lembrando detalhadamente dos sonhos, assim, incrivelmente, é tanto que eu tenho tudo anotado no meu caderno ali, que eu anoto os sonhos, assim, que eu consigo lembrar. E nesse período eu tava, tipo, praticamente sonhando todos os dias. Então, assim, uns sonhos muito reais mesmo. E a intuição aguçada. Eu lembro que nesse período eu comecei a ficar com uma dor de garganta. E como eu preciso da voz para trabalhar, né? Eu peguei, numa dessas noites, eu peguei uma drusa de ametista e eu fiz uma intenção, né? Eu lembrei de Saint Germain, que ele trabalha com a cura, né? A chama violeta. E eu segurei essa ametista e eu peguei e intencionei, né? Eu falei, ai, Saint Germain, me ajuda com essa cura, a me recuperar mais rápido, para eu poder voltar com o meu trabalho normal e tal. E, gente, eu fui dormir. E daí, gente, vocês acreditam que eu sonhei com uma plataforma flutuando? A plataforma do comando Santa Esmeralda, que eu estava pesquisando. Eu coloquei na internet no dia seguinte para saber o que era. Comando Estelar Santa Esmeralda. E, gente, era como se fosse uma mini cidadezinha em cima de mim, uma plataforma. E daí essa plataforma abriu tipo uma comporta, abriu uma portinha assim embaixo. E eu tava assim, como ao mesmo tempo que estava perto de mim essa plataforma, ela não estava, tipo, perto assim acima de mim, e não estava. Abriu essa comporta
E eu fui em volta, né? Veio uma luz verde em cima de mim aqui assim, mas um verde muito brilhante, um verde lindo. E eu senti a sensação tão gostosa, uma sensação tão boa, essa luz em cima de mim. E eu fiquei ali sentindo aquela luz e tal. E foi muito bom, muito gostoso. No dia seguinte eu acordei um pouco melhor, consegui retomar o trabalho. E eu percebi que realmente a conexão com os sonhos, ela ficou muito mais forte, mas muito mais forte mesmo. E eu acabei desativando esse arquétipo, gente, porque eu acabei ficando um pouco apática, porque como a lua, ela mexe muito com as emoções, né? A lua, ela influencia as marés, as águas, né? E a gente tem no corpo da gente o quê? Tem 70% aí de água no corpo, então mexe muito com as nossas emoções. Eu desativei porque eu comecei a ficar muito apática, eu percebi que eu comecei a querer também ficar muito na cama, de não dar continuidade nos projetos. Então eu comecei a entrar em contato muito com a sombra, aí eu decidi desativar. E nesse período também, gente, que eu passei ativada aí, esse período com o arquétipo da lua, eu falei pra vocês que eu fiquei doente e tal. Gente, eu achei que eu tivesse com uma bactéria no pulmão, não sei, eu achei que eu estivesse no início de uma inflamação, com uma pneumonia, alguma coisa do tipo. O meu corpo, ele sentiu muito os processos dessa catarse. Foi uma coisa assim de louco, é até um pouco nojento de falar o que aconteceu, mas eu vou contar aqui pra vocês porque é importante vocês saberem que os efeitos vocês podem sentir no corpo, assim como eu também senti. Não sei se foi uma gripe, um resfriado. Eu sei, gente, que saíam pelotas de catarro, tanto do nariz, essa secreção começou a sair horrível, uma cor esverdeada, uma inflamação feia. Eu achei que eu tivesse realmente doente, alguma coisa do tipo. Eu falei, gente, eu tô com uma bactéria, eu tô com uma infecção muito grave, o que que tá acontecendo? Só que levou o período de 3 a 4 dias esse processo. Eu acredito que foi um processo de desintoxicação das minhas emoções. Não é possível, gente, porque foi muito feio o que aconteceu. Era uma secreção muito esverdeada, um negócio nojento mesmo, sabe, gente? De se falar, não é aquele catarro de um resfriado que conforme vai melhorando, parece que vai secando até que ele diminui, some e você melhora. Não. Foi pelotas e pelotas assim de catarro que eu consegui escarrar ou que saía pelo nariz. E quanto mais eu assoava, mais saía. Eu falei, gente, será que eu tô ficando doente? Depois eu lembrei do processo do arquétipo da lua. Foi como se fosse realmente uma desintoxicação de dentro para fora, né? Preso aqui. Foram muitas coisas presas aqui, guardadas no corpo, que o corpo de alguma maneira teve que jogar para fora. E a forma que o meu corpo encontrou foi dessa maneira, né? Essa secreção tipo nasal, essa secreção aqui da garganta, né? De escarrar, enfim. Eu sei que o meu corpo sentiu muito mesmo, muito mesmo. Eu fiquei durante um bom tempo um pouco rouca, até que sumiu esse catarro. Não era gripe, não era resfriado, não era nada, gente. Não era inflamação no pulmão, não era nada. Simplesmente a catarse que eu sofri nas minhas emoções ali guardadas, que o corpo estava reprimindo de alguma maneira e que chegou o momento de soltar. Então, gente, muito cuidado mesmo na hora que vocês forem ativar um arquétipo, porque pode acontecer muita coisa nesse período. Como eu falei, gente, foram 30 dias ali certinho que eu ativei. Eu falei, não dá mais, eu preciso desativar o arquétipo, senão daqui a pouco eu mergulho numa depressão. E eu já estive numa depressão, né? Eu já comecei a sentir aquela apatia. Eu falei, Mas assim, essa experiência com o arquétipo da lua, ela me ensinou que encarar as minhas emoções, as minhas memórias com coragem é o primeiro passo para eu poder romper esses ciclos repetitivos e viver de forma mais autêntica a minha vida, o meu eu, viver a minha vida, sabe, gente?
Os benefícios gerais de ter ativado esse arquétipo foi o que? Foi o aumento da minha intuição, essa conexão profunda com as minhas emoções e a clareza para eu poder entender os bloqueios e esses padrões repetitivos na minha vida. Então, hoje em dia, gente, depois que eu ativei o arquétipo da Lua, eu percebi que a minha criatividade ela ficou melhor. Eu percebi que a minha organização com as coisas elas estão muito melhor. Depois que eu desativei o arquétipo, que eu me limpei de tudo isso, gente, eu sinto uma necessidade muito grande de organização com as minhas coisas. Eu tô muito mais organizada. A minha dicção ela tá muito melhor. Eu não tenho mais tanta vergonha. Tenho vergonha, mas não daquele jeito de paralisar tudo na minha vida e não fazer mais nada com medo de aparecer, da vergonha, não. Então foi tratado isso, então eu encontrei a resposta que eu queria. Hoje em dia eu faço as lives lá na minha rede vizinha, né? Parei por conta do final de ano que estava corrido para mim, mas eu vou retomar. Então hoje em dia já não é mais ai meu Deus, eu vou ter que fazer. Eu vou fazer, né? A vergonha continua, mas não naquele nível que era, gente, não mesmo. Mas porque tinha um bloqueio bem denso, pesado lá na minha infância. E outra coisa muito importante que eu fiz também, tá, gente, que vale ressaltar aqui, não foi só usar o arquétipo da Lua, aconteceu tudo isso, eu precisei tratar a minha criança interior, afinal de contas, a minha criança interior, assim como a sua, ela tá aqui dentro, ela tá dentro aqui de nós, a nossa criança interior. Então eu tratei dela, eu cuidei com as meditações guiadas, eu mesma sozinha ali, eu entrando em contato com ela. Às vezes eu pegava alguma meditação daqui do YouTube mesmo para me ajudar a me conectar com a minha criança interior, a tratar dela, cuidar dela, sabe? E eu percebi toda essa melhora na minha vida desde que eu desativei aí o arquétipo, que eu vivi toda essa experiência. Bom, gente, e se você sente que você está presa em ciclos ou evita lidar com as emoções com as emoções aí mais difíceis, talvez o arquétipo da Lua possa ser o caminho para essa transformação, tá? Mas lembre-se, gente, arquétipo são coisas sérias, tá? São coisas sérias mesmo. Você precisa tomar muito cuidado, entender a sombra do arquétipo, entender as suas sombras e se observar ao longo do período que você está ativando esse arquétipo. Como eu falei, você pode entrar em catarse e às vezes você não pode nem imaginar que é por conta do arquétipo. Então, por isso é muito importante se observar. Arquétipos, gente, são ferramentas ótimas para a gente alcançar muitas coisas, mas tem que saber usar, tem que tomar muito cuidado para não causar aí, não você entrar na sombra ou te fazer mal, você acaba entrando numa depressão, te trazer ansiedade, mexer muito com o seu emocional. Então tome muito cuidado, tá bom, gente? Bom, e me conta aqui nos comentários se você já trabalhou com essa energia da Lua ou com outro arquétipo que mexeu com as suas emoções. Me conta como foi as suas experiências, vamos trocar essas ideias aqui juntas pra gente poder aprender, tá? E se você gosta de vídeos assim, eu vou pedir para você não se esquecer de curtir, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, tá? E eu vou ficando por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!